Estamos de volta. Nós vamos ver agora o significado das placas de identificação. Nós temos aqui essas três placas em formato de brasão, que são PI 01, PI 02 e PI 03. PI de placa de identificação. Cada placa dessa representa um tipo de rodovia. Na PI 01 nós temos uma rodovia pan-americana. Na PI 02 nós temos uma rodovia federal. E na PI 03 nós temos uma rodovia estadual. Vamos aprender a identificar isso dentro de cada uma dessas placas. Na PI 01 está escrito dentro dela Via Panamericana, certo? Pararam no Panam, porque não coube o Pan-Americana aqui. Mas dá para entender. Vejam, Via Pan-Americana. Então, de cara, essa aqui não dá para errar na hora da prova, correto? A PI 2 é uma placa que identifica uma rodovia federal. Como é que eu sei? Por causa da sigla BR. BR de Brasil. Ah, mas e esse MG aí em cima? Isso é porque é uma rodovia federal que está passando por dentro do estado de Minas Gerais. Mas o fato de ter a sigla BR dentro da placa já é suficiente para a gente entender como sendo uma placa indicativa de rodovia federal. Observem que na PI 3 não tem a sigla BR de Brasil, só tem a sigla representando um estado, nesse caso aqui o Paraná. Se fosse em Minas seria MG, São Paulo, SP e assim sucessivamente. Então, para a gente aprender a distinguir uma da outra, Pan-Americana está escrito dentro dela. Federal tem o BR de Brasil e aquela que só tem a sigla do estado é a que identifica as rodovias estaduais. Na continuidade, nós temos aqui placas de indicação na cor azul. Existem também na cor verde. E por que essa diferença em cores entre essas placas? As placas de identificação ou indicação de cor azul podem ser entendidas como placas de localização. Elas estão te mostrando a sua localização. Aqui na PI 04, significa que você está em Goiânia. Olha aqui na PI 05, você está no bairro Ouro Preto, região da Pampulha. Isso em Belo Horizonte, os mineiros aí conhecem bem. Aqui na PI 06, ponte sobre o Rio São Francisco, dando inclusive a extensão da ponte, 450 metros. São placas de identificação melhor utilizadas para localização, te mostrar onde você está. Aqui na PI 08, divisa de estados entre Minas Gerais e Espírito Santo. Aqui, pedágio, 1 km, automóvel utilitário. Essa aqui, placa de marcação quilométrica em rodovia, para te mostrar que você está no quilômetro 156 dessa rodovia e assim sucessivamente. Então entendam, as placas de indicação de cor azul são placas de localização, enquanto as placas de identificação de cor verde, elas indicam destino e sentido, e em alguns casos também a distância. Observem, aqui está mostrando para que lado fica o retorno, mostrando a direção, o sentido. Aqui na PI 11, São José dos Campos, a 16 km, Caraguatatuba, 85 km, Campos do Jordão, 95 km, e assim sucessivamente, mostrando sempre direção e distância. A PI 12 aqui também, você está na Dutra, Zona Norte, Centro, quais são os destinos a serem tomados. E aqui, por último, nós temos também placas de identificação classificadas como placas educativas. Vou escrever aqui para vocês, educativas, e fica fácil de localizar ou de identificar essas placas pelo seu formato. Vejam, elas têm o formato retangular, normalmente são placas grandes, fundo branco e uma mensagem escrita na cor preta. Essas são as características de uma placa educativa. O PE é exatamente isso, placas educativas. Aqui embaixo nós temos uma placa educativa também, não fecha o cruzamento, e ainda veio acompanhada daquela sinalização de
marcação de área de conflito, que nós vimos lá na parte de sinalização horizontal, deixando bem caracterizado aí para o condutor que ele não pode imobilizar o veículo dentro da área de interseção. Compreendido? Vamos dar continuidade. Agora nós vamos falar sobre as placas de serviços auxiliares, conhecer o significado de cada uma delas. As placas de serviços auxiliares são representadas pela letra S, S de serviços. Então está aqui, S1, área de estacionamento. Ainda tem uma informação complementar mostrando para que lado fica essa área de estacionamento. S2, serviço telefônico. A informação complementar aqui mostrando a que distância você vai encontrar esse serviço. Prestem atenção no significado da placa. Não é orelhão público, não é telefone público, não é serviço de telefonia. É serviço telefônico, o significado exato da placa. S3, serviço mecânico. S4, abastecimento. S5, pronto-socorro. S6, terminal rodoviário. Observem que aqui o ônibus aparece de frente no desenho, enquanto embaixo, na S14, o ônibus aparece de lado. Qual a diferença de significado? S6, terminal rodoviário. S14, ponto de parada. Prestem muita atenção, comparem, porque se na hora da prova colocarem essas duas placas na mesma questão, vocês vão confundir com certeza. S7, restaurante. S8, borracheiro. S9, hotel. S10, área de campismo. S11, aeroporto. S12, transporte sobre água. S13, terminal ferroviário. Observe que aqui é um trem e não um ônibus. S14, ponto de parada. S15, informação turística. E S16, pedágio. Anotaram? Continuando. Vamos ver agora as placas de atrativos turísticos. As placas de atrativos turísticos têm codificações diversas. São 5 tipos de codificações. Nós temos o TNA, o N de natural, é atrativo turístico natural. Quando for THC, histórico cultural. Isso não será perguntado em prova, portanto, não precise se preocupar em aprender o significado da codificação da placa. Inclusive, não precisa nem decorar a codificação da placa. Aqui na tabela, as placas aparecem acompanhadas da codificação só para a gente ter uma referência. Repito, vocês só precisam visualizar a placa e guardar o significado delas. A TNA 01 significa praias. A TNA 02 significa cachoeira e quedas d'água. TNA 03, patrimônio natural. TNA 04, estância hidromineral. THC 01, templo, é uma igreja, observem. THC 02, arquitetura histórica. Tem gente confundindo arquitetura histórica com templo. Observem que o templo, a igreja, tem até a torrezinha aqui do sino, não dá para confundir. THC 02, arquitetura histórica. THC 03, museu. THC 04, espaço cultural. TAD 01, aeroclube. TAD 02, marina. TAD 03, área para esportes náuticos. TAR 01, área de descanso. TAR 02, barco de passeio. TAR 03, parque. TIT 01, festas populares. TIT 02, teatro. TIT 03, convenções. TIT 04, artesanato. TIT 05, zoológico. TIT 06, planetário. TIT 07, feiras típicas. TIT 08,
exposição agropecuária. TIT 09, rodeio ITIT 10, pavilhão de feiras e exposições. Então vimos aí o significado de cada uma das placas de atrativos turísticos. Não fiquei parando muito, porque essas placas não têm muito o que explicar. Eu acredito que vocês conheçam cada uma das simbologias: praias, cachoeiras, patrimônio natural, templo, arquitetura histórica. São pontos turísticos e atrativos turísticos que vocês conhecem. São apenas placas que vão indicar a vocês aquele atrativo turístico na localidade. Nós vamos ver agora alguns tipos de sinalização especiais de advertência. Nesse caso, especial para ônibus. Observe, nós temos uma placa de advertência no formato retangular, com a mensagem escrita dentro dela: ônibus no contrafluxo a 100 metros. Isso significa que você pode encontrar ônibus vindo em sentido contrário daqui a 100 metros. Pista exclusiva de ônibus a 150 metros, está te alertando. Daqui a 150 metros, a pista tornará exclusiva para ônibus. Fim da faixa exclusiva a 150 metros. Observem, são mensagens diversas que podem vir dentro dessas placas especiais de advertência. Aqui nós temos também a chamada placa diagramada. Uma placa diagramada ela não tem um significado. Ela é construída, projetada e instalada conforme a conveniência do local e da circunstância. Nesse caso, o que nós conseguimos interpretar nessa placa? Se você é um motorista, está vindo aqui nessa direção, você sabe que você terá à frente 3 pistas, sendo a pista central exclusiva para ônibus. Observaram? Então você pode, na primeira pista, dobrar à direita. Na segunda pista você não pode dobrar para lado nenhum. Na terceira pista você pode dobrar à esquerda e ainda pode seguir em frente, caso não queira entrar para nenhum dos lados. Então isso que nós conseguimos interpretar dentro dessa placa aqui, que é uma placa específica para essa situação. Somente para fins de apresentação mesmo para vocês. Continuando. Agora tem uma dica muito importante e muito legal para vocês. Vocês vão ver que isso vai fazer muita diferença na hora de vocês responderem algumas questões em prova. Nós temos aqui 2 placas de regulamentação. São essas 2 aqui. E temos também 2 placas de advertência, que são essas 2 aqui. O que acontece? Quando nós estávamos falando o significado de cada uma das placas, nós observamos que algumas delas têm a mesma simbologia. Observem aqui, 3 metros e a sinalização de altura, ou seja, a altura aqui é 3 metros, aqui a altura é 4 metros. Poderia ser 3 também, assim como aqui em cima poderia ser 4. Mas enfim, nós sabemos que diz respeito à altura. Assim como aqui na frente, nós sabemos que diz respeito à largura. Largura 1,80 m, largura 3 metros. Mas aí vem aquela questão. Se na sua prova te perguntar, essa placa aqui, ela significa largura máxima limitada? Se você disser que sim, você terá errado. Por quê? Por causa do macete que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Sempre que for feita referência à placa de regulamentação, o termo utilizado será permitido. Esse é o termo correto. Eu não posso dizer que aqui é a largura máxima limitada. Limitada vai ser usada quando a placa for de advertência. Para placas de regulamentação, eu sempre uso o termo permitido. Para placas de advertência, eu sempre uso o termo limitado. Prestem bem atenção nisso. Regulamentação, sempre usando o termo permitido. Advertência, sempre usando o termo limitado. Ok? Então vamos fazer um teste agora. Observem essas sinalizações. Vamos nos prender primeiramente a essa aqui, a SEA02, que é a sinalização especial de advertência. O que acontece? Nós temos aqui no desenho uma interseção classificada como entroncamento oblíquo à direita. Toda junção de vias é uma interseção. Nesse caso,
como ela está aparecendo assim, é um entroncamento. Se fosse para baixo, seria confluência. Se fosse reto, seria via lateral. Se fosse assim, seria cruzamento. Enfim, isso aqui nós já vimos lá na parte que falou sobre sinalização horizontal. Então, nós estamos aqui de frente a um entroncamento oblíquo à direita, que, seguindo em frente, a velocidade máxima permitida é 100 km por hora, e virando à direita, a velocidade máxima permitida é 40 km por hora. Tudo que eu disse aqui é verdade. Agora, se na hora da prova eu pedir a seguinte questão, marque a alternativa correta. Aí na alternativa A eu vou e coloco assim, você está de frente ao entroncamento oblíquo à direita, sendo que seguindo em frente, a velocidade máxima limitada é 100 km por hora. Virando à direita, a velocidade máxima limitada é 40 km por hora. Tem muito candidato que marca como correta e vai errar. Por quê? Porque eu disse limitada. Limitada não é termo utilizado para placa de regulamentação. Aqui eu vou ter que usar o termo permitida. Confere? Conforme a explicação no slide anterior, eu sei que a velocidade máxima aqui é permitida e não limitada. Tomem cuidado com isso. A mesma pegadinha eu poderia fazer utilizando aqui. Nós estamos de frente ao entroncamento oblíquo à direita. Seguindo em frente, a altura máxima permitida é 6 metros. Não é permitida, é limitada. Sempre que a placa for de advertência, o termo correto é limitada. Quando a placa for de regulamentação, o termo correto é permitida. Se não entenderam, voltem à aula, porque isso aí é um macetaço e vocês não podem perder questões em prova por conta desses detalhes e dessas pegadinhas. Continuando então, nós temos também aqui alguns exemplos de placas de advertência e também placas de regulamentação providas de informação complementar. A informação complementar é isso que nós temos aqui embaixo da placa. Observe, a placa de advertência ela é quadrada, é esse formato aqui. Vou até contornar aqui para vocês verem. Esse é o formato da placa de advertência. Porém, aqui ela está num fundo retangular. Por quê? Foi necessário que fizessem isso para que sobrasse espaço aqui embaixo para colocar informação complementar. O que essa placa aqui significa? Passagem de nível com barreira, ou seja, tem um cruzamento de linha férrea e esse cruzamento é sinalizado com barreira. E aqui diz que a barreira é automática. De acordo com você chegar, ela já vai levantar, caso não esteja passando nenhum veículo no momento. Aqui, de novo, nós temos aqui a placa de advertência alertando sobre o trânsito de pedestres e a informação complementar dizendo que é travessia de cegos ou pessoas cegas. Aqui da mesma forma, nós temos aqui depressão, é o significado dessa placa. E a informação complementar diz que a depressão é aqui, nesse local onde a seta está apontando. Ao invés de ser uma seta, poderia ser o quê? 50 metros ou 100 metros. Você entender que o que está sendo sinalizado na placa ocorrerá daqui a 100 metros ou daqui a 50 metros. Mas não foi o caso. A placa aqui mencionou que a situação é ali, naquele local. Essa é a informação complementar das placas de advertência. A mesma coisa acontece com as placas de regulamentação. Observe, proibido estacionar. Nós temos a informação complementar mostrando que aqui é o início. A partir dessa placa você não pode estacionar. Existe também aquela mostrando o término. Até aqui não pode estacionar. E existe aquelas situações, vejam, estacionamento regulamentado. E aqui mostra que ele é para táxi. Tem muita gente que pensa o seguinte: se eu quero destinar uma área ao estacionamento de táxi, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a placa de proibido estacionar e embaixo vou escrever táxi, que é para o motorista saber que aqui não pode estacionar porque é de táxi. Mas isso seria um erro. Por quê? Porque aqui embaixo é uma informação complementar que corresponde ao que a placa está sinalizando. Se a administração da via colocar a placa desse jeito, o que vai acontecer? Proibido estacionar táxi, ou seja, somente os táxis não poderiam estacionar aqui.
Entenderam o equívoco? O correto é isso aqui. Estacionamento regulamentado, ou seja, pode estacionar. Táxi, somente táxi pode estacionar nesse local. E com isso nós fechamos a parte de sinalização de trânsito. Espero que tenham gostado. Espero também que não tenham ficado dúvidas em relação a essa matéria, porque sinalização de trânsito corresponde a uma grande parte das questões da sua prova. Por isso, peguem a fundo, estudem mesmo, anotem, revisem, para chegar na hora da prova conseguir o resultado que vocês almejam. Um abraço, até a próxima!